Tamires do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai conversar sobre os vencedores do Goodreads Choice Awards 2024. Já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre os 20 indicados na categoria de fantasia. Eu li todos os 20, conversei com vocês naquele vídeo. E aqui a gente vai conversar sobre os vencedores das demais categorias. Pra você que não sabe o que é o Goodreads Choice Awards, é uma premiação promovida pelo Goodreads, que é uma plataforma de leitura, tal qual o Scooby é aqui no Brasil. O Goodreads é uma plataforma internacional e eles promovem, então, essa premiação anualmente. Todo ano eles dão uma mudadinha ali nas categorias, tem alguma coisa nova, tem alguma coisa que sai. Então é sempre uma surpresa. Esse ano teve uma categoria nova de audiobook e foram 15 categorias ao todo. Dos 15 vencedores, eu li 14. Esse foi o ano em que eu mais li livros vencedores. Eu tenho vídeos aqui de outros anos. Ano passado, se eu não me engano, eu consegui ler 11 e esse ano eu li 14. O único livro que eu me neguei a ler foi o vencedor da categoria de romantasia, que foi o terceiro livro de Crescent City, da Sarah J. Maas. Eu li o primeiro livro, me dei por satisfeita com essa série, não pretendo continuar. Eu já tive que fazer sacrifícios com o vídeo dos indicados de fantasia, onde eu tive que ler continuações de séries que eu não tinha interesse, e eu decidi que eu não ia fazer isso para esse vídeo. Eu nunca consegui fazer esse vídeo inteiro lendo todos os vencedores. Um dia, de repente, eu chego lá, mas todos os outros 14 vencedores eu li, e a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre eles. Vale ressaltar aqui que essa é uma premiação, uma competição de popularidade, porque quem vota é o leitor. Então, no final, são os livros mais populares do ano e não necessariamente os melhores livros do ano, né? De cada um dos gêneros, das categorias aqui selecionadas. Então, deixa eu mostrar para vocês quais foram os vencedores das 15 categorias, que categorias são essas e, portanto, quais os livros que a gente vai conversar neste vídeo. Como vencedor da categoria de romance e de audiobook, então um duplo vencedor, a gente tem Nem Te Conto, da Emily Henry, publicado aqui no Brasil pelo Grupo Editorial Record. Na categoria de fantasia, Somewhere Beyond the Sea, do T.J. Clooney, mesmo autor de A Casa no Mar Cerúleo. Em fantasia e sci-fi e Anguiette, a gente tem Promessas Cruéis, continuação de Divinos Rivais, da autora Rebecca Ross. Esse livro também já foi publicado no Brasil. E esses foram os três que eu já tinha lido quando os vencedores foram anunciados. Agora vamos para as outras categorias, que foram leituras que eu fiz especialmente para esse vídeo. Vencedor da categoria de ficção histórica, a gente tem Heroínas, da Kristin Hannah, publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Na categoria de ficção, The Wedding People, foi o livro de janeiro da Tag e vai ganhar publicação por aqui em breve. Na categoria de Mystery Thriller, a gente tem The God of the Wood. Esse livro já está prometido aqui no Brasil. Vencedor da categoria de Sci-Fi, ficção científica, O Ministério do Tempo, publicado aqui no Brasil pela Roku. Vencedor da categoria de horror mais sombrio, do Stephen King, publicado aqui no Brasil pela editora Suma. Vencedor da categoria de ficção Young Adult, Heartstopper 5, é uma graphic novel, né, um quadrinho, publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte. Como vencedor da categoria de debut, ou seja, estreia, temos Como Terminar uma História de Amor, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Vencedor da categoria de não ficção, Geração Ansiosa. Esse livro também já foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Na categoria de memoir, o vencedor foi The Third Gilmore Girl. E na categoria de história e biografia, The Bookshop. Esses dois últimos não publicados por aqui ainda. E como eu falei pra vocês, vencedor da categoria de romantasia, terceiro livro de Crescent City, da Sarah J. Maas. Como vocês podem ver, diferente da categoria de fantasia, onde a grande maioria dos livros não tinha sido publicado por aqui ainda, somente 2 livros tinham sido publicados. Aqui a grande maioria dos livros já foi publicado, e o que é um sinal positivo aí, eu acho que faz sentido, são livros populares, livros que chamaram atenção aí ao longo do ano, que são bem mais fáceis de serem publicados do que uma lista de 20 aí de fantasia. A partir de agora, então, eu vou deixar vocês com as minhas considerações sobre cada um desses livros aí, começando com aqueles que eu já li, e no final eu trago algumas considerações finais de como foi fazer essas leituras e o que eu achei dessa lista de vencedores de 2024. O primeiro deles, então, é Nem Te Conto, da Emily Henry. Esse livro aqui ganhou 2 categorias. Ele ganhou a categoria de romance e a categoria de audiobook, que é uma novidade dessa edição. É a primeira vez que essa categoria aparece, o que faz sentido levando em consideração que o Goodreads é da Amazon e o áudio, uma das
mais famosas plataformas de audiobook, também da Amazon, né? Então eu tenho a sensação que só devem participar dessa categoria audiobooks que estejam disponíveis na Audible. Esse livro aqui, então, foi lançado de 2024 da Emily Henry. Foi o primeiro Emily Henry que eu dei 5 estrelas. Eu sei que ele não é unanimidade. Pra mim, esses livros de romance, quando esse não é o seu gênero favorito, o que vai fazer você dar 5 estrelas ou você se apegar a uma história assim, é a história ter algo que vá conversar com você. E isso tava faltando nos livros da Emily Henry pra mim. Além do fato de... eu sempre achei que as coisas se resolviam muito rápido no final dos livros da autora. Sempre os problemas que permeavam a vida das protagonistas, sempre tudo se resolvia num passe de mágica. E eu acho que aqui houve um pouco mais de diálogo entre os personagens e eu acho também que foi uma coisa um pouco mais gradual. Desse livro a gente percebe que as coisas não estão resolvidas, né? Que é um trabalho em progresso. E eu acho que essa é uma mensagem mais interessante de se passar do que simplesmente ver os personagens virando chaves que não são assim na vida real. E a nossa protagonista, que o nome dela é Daphne, ela tava na véspera do casamento dela, o noivo dela sai pra despedida de solteiro e percebe que na verdade ele ama, é a melhor amiga dele, eles resolvem ficar juntos. Essa melhor amiga dele tinha um namorado também e a Daphne vai acabar indo morando com ele, porque ela é meio que despachada, né? Despejada da casa que os dois viviam juntos. Ela tinha até mudado de cidade pra ficar com esse cara e é assim que ela vai morar com o Miles. Princípio de uma história de fake dating, porque eles vão receber o convite pro casamento dos seus respectivos que agora estão juntos, né? E aí começa essa brincadeira de que eles estão juntos. Eles, apesar de morarem juntos, eles não tem muito diálogo, eles não estão meio que, como é que é, num primeiro momento usando o outro para se curar do problema, foi realmente só uma conveniência de situação. E eles vão acabar se forçando a ter mais interações e com isso outras coisas vão acabar se desenvolvendo entre os dois. Eu achei interessante que apesar da gente ter a parte dos livros aqui também, né, que é uma coisa que sempre acontece com a Emily Henry, dá pra perceber que os personagens, eles têm as suas vidas e eles têm as suas personalidades e eles têm os seus problemas. E eles estarem juntos não resolve todas essas coisas, tá? Eles estarem juntos pode ser algo que vai ajudar. E essa é a mensagem que eu prefiro receber quando os autores vão trabalhar personagens assim. Então foi uma leitura bem interessante. Eu não acho que merecia o melhor audiobook do ano, porque não tem nada demais nesse audiobook. Eu acho que esse prêmio deveria ser pra histórias que talvez tivessem uma produção mais interessante. A categoria romance era óbvio, a Emily Henry vem vencendo a categoria romance aí por muito tempo. Ele como vencedor da categoria de Young Adult Sci-Fi Fantasy, Promessas Cruéis. Ano passado o vencedor foi Divinos Rivais, então nenhuma surpresa aqui com Promessas Cruéis. Esse foi um livro que dividiu bastante opiniões, teve gente que não gostou dessa continuação de Divinos Rivais. Eu fui uma das pessoas que saiu satisfeita dessa leitura. Eu acho que eu tinha gostado de Divinos Rivais, que eu li pro Goodreads do ano passado. Aliás, pro Goodreads de 2023, eu ainda tô me referindo a 2023 enquanto ano passado, então perdão aí, espero que vocês estejam me entendendo. Tem uma pegada diferente do primeiro livro, que foi bem mais focado nos protagonistas e deixou de lado o cenário. E Promessas Cruéis vem pra focar no cenário e deixar um pouco os protagonistas de lado. Isso funciona em alguns aspectos, não funciona em outros, mas ainda assim eu acho que foi uma continuação que deu certo no espaço que tinha pra trabalhar quando grande parte da magia de Divinos Rivais estava na troca de cartas, e isso não era algo que era fácil de sustentar para um segundo livro, levando em consideração o que aconteceu no primeiro livro. Então, a autora ainda conseguiu trazer isso de volta um pouco, mas teve que trabalhar outros elementos, e aí isso às vezes é muito complicado quando a coisa mais interessante sobre o livro tá no formato, e chega um momento da história onde os autores precisam abrir mão desse formato. Parece que a parte brilhante, às vezes, do livro desaparece um pouco, sabe? Mas eu tive uma relação boa com Promessas Cruéis. Eu acho que talvez existissem coisas mais interessantes na lista, mas com certeza essa continuação era extremamente popular pelo que foi Divinos Rivais em 2023, então faz bastante sentido ele enquanto vencedor, apesar de ter sido um livro que dividiu bastante opiniões. Já o vencedor da categoria de fantasia foi Somewhere Beyond the Sea, do T.J. Clooney, que é a continuação de A Casa no Marcerulho. Eu, infelizmente, não tenho uma edição física desse livro, vou precisar resolver, mas a Amazon não tá ajudando. Estava muito apreensiva com esse livro, porque eu não achava que A Casa no Marcerulho precisava de uma continuação, mas foi só entrar pra esse livro, ler o primeiro capítulo e eu já tava 100% vendida. O T.J. Clooney, ele tem uma mágica na escrita dele que é muito legal, e eu acho que esse livro, ele acertou muito a mão com esses personagens, acertou muito a mão com esse plot. Esse segundo livro foi tão especial quanto o primeiro, e mesmo mudando o ponto de vista. No primeiro livro a gente teve a história contada pelo Linus Baker, no segundo livro a gente tá tendo a história contada pelo Arthur Parnassus, e o Arthur, ele é um personagem que tem traumas, ele tem uma história de abuso na vida dele e de agressão, então
ver esse cenário, ver essas crianças, ver essa história dos olhos do Arthur, teve uma mudança muito grande pro leitor. E ao mesmo tempo, o T.J. Klune ainda consegue manter essa história leve, e consegue manter essa história divertida, e consegue trazer assuntos aqui que são interessantes, e levantar bandeiras mesmo num livro que é de fantasia, e que apesar de estar falando sobre criaturas mágicas, tá também usando isso enquanto uma representação para outras coisas. Então foi uma leitura muito especial. Eu não tava botando fé que ia vencer. Eu achei que ia ficar entre a Leigh Bardugo e Enciclopédia das Fadas, né? A continuação da Enciclopédia das Fadas, Map of the Otherlands. E acabou vencendo por um pouquinho mais de 1000 votos na frente da Liu The Familiar. E eu 100% concordo. Eu acho que se você é um fã de A Casa no Marcerulho, você pode ir com tranquilidade ler Somewhere Beyond the Sea, que a magia que a gente se lembra dos personagens dessa história tá lá. Esse livro deixa uma porta bem aberta pra uma continuação, então com certeza vem um terceiro livro aí pela frente daqui a alguns anos. E agora eu me sinto mais tranquila pra aguardar e ficar curiosa pra esse próximo lançamento, então super de acordo com o vencedor da categoria de fantasia. Outro livro que eu vou comentar com vocês, que foi o último livro que eu li em 2024, foi As Heroínas da Christine Hanna. Esse é o meu terceiro livro da Christine Hanna. Eu li o meu primeiro livro da Christine Hanna em 2023, que foi Os Quatro Ventos. Depois eu li O Rouxinol. Esse livro vai contar a história de uma jovem que ela vem de uma família classe média ali, classe média alta. O irmão dela tá indo pra guerra do Vietnã e ela decide que ela vai ir pra guerra também. Ela tá se formando ali em enfermagem e ela decide que ela vai ir atrás do irmão dela nessa jornada. Ao longo dos anos, gente, depois de ter lido muitos livros de guerra, eu me tornei um pouco dura, talvez seja a palavra. Parece que meu coração empedrou um pouco com relação a histórias assim. Elas não conseguem mais arrancar de mim uma certa emoção que elas conseguiam muitos anos atrás. Eu também sou uma leitora de Svetlana, que escreve sobre conflitos com relatos reais, e eu acho que a Svetlana também terminou de me estragar. Eu tava curiosa pelo lançamento da Christine Hanna, mas eu não gostaria que fosse um livro sobre guerra. Eu sei que ela tem outros livros que não são de conflitos assim, e eu quero fazer outras leituras dela. Eu tenho um outro na minha estante que é A Grande Solidão, se eu não me engano. Eu acho que a Christine Hanna, ela é uma escritora muito habilidosa pra transpor personagens, transpor os problemas que esses personagens estão passando e transpor conflitos que geram emoção. O quanto essa emoção vai alcançar o leitor depende do leitor. Mas eu acho que ela é uma autora muito habilidosa em criar esse cenário. Aí eu falei que eu tinha lido o Rouxinol. O Rouxinol também é um livro sobre guerra, só que o Rouxinol é sobre a Segunda Guerra Mundial. E aqui, a galera do Catarse fica falando assim, não, esse livro é super triste, morre todo mundo. E aí eu fui lendo o livro e sim, tem morte, né, tem sofrimento. Mas perto de livros de guerra que eu já li, é um livro até bem suave. Eu acho que o interessante de verdade sobre esse livro é a guerra que ela escolheu, e que é a guerra do Vietnã, e a forma como ela escolhe falar sobre o papel da mulher nessa guerra. E eu acho que não é nem o papel da mulher nessa guerra, é a volta pra casa, porque é na volta pra casa que se percebe a negligência em reconhecer que houve um papel das mulheres nessa guerra. E essa é uma coisa curiosa de ver ao longo dos anos, também essa temática de revelar o papel das mulheres na guerra, porque é óbvio que as mulheres estavam presentes na guerra. O meu livro favorito da Svetlana é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que são somente relatos de mulheres na guerra, e não só esposas, filhas, mães que ficaram esperando os seus maridos, pais voltarem pra casa, mas de mulheres que estavam no fronte, mulheres que prestavam serviços, enfermeiras, né? Então sempre houve isso. E a Guerra do Vietnã foi um episódio bastante vergonhoso aqui na história dos Estados Unidos, e isso é retratado aqui também conforme essa maré vai mudando, né? Conforme parece que o motivo da guerra é precisamos parar os comunistas, pra perceber que isso não é um argumento, sabe? Tipo, deixa eu me meter num negócio que não tem nada a ver comigo, pra eu parar uma corrente política que vai contra a forma como esse país enxerga que deve ser as coisas. E para isso eu vou mandar dezenas, centenas de milhares de jovens e pessoas e homens e soldados para morrerem na guerra por algo que não faz sentido. E eu vou ocultar os resultados e as coisas horrendas que estão acontecendo nessa guerra, e vou falar sobre como apenas estamos lutando, sabe? Então quando a gente consegue voltar, sair do cenário de guerra nesse livro e voltar a ver a história de como as pessoas que ficaram para trás, que ficaram nos Estados Unidos, estão vendo essa guerra, é muito agressivo, assim, contra
os soldados, que não necessariamente tem culpa no assunto aqui. Você é mandado e depois você tem que cumprir o seu turno e você fica no meio do desespero. E além disso, também o fato de que, se os soldados voltam com transtorno pós-traumático, e existiam poucos grupos, mas ainda existiam alguns grupos de suporte, as mulheres não têm esse tipo de suporte porque ninguém reconhece que elas estiveram nesse local. Então, não, você não pode ter acesso porque isso aqui é pra soldado. Mas eu era enfermeira, então você não lutou na guerra, você não participou da guerra. Como se ela não visse o horror da guerra chegar na sala dela, sabe? No consultório dela, enquanto ela tava lá. Então eu acho que essa é a parte mais interessante. É a segunda parte do livro e é a hora de lidar com as consequências de ter ido pra guerra e ter sobrevivido à guerra. Eu acho que esse é um livro sólido da Christine Hanna. Dos 3 que eu li, esse fica em segundo lugar, acima do Rochinol. Eu não sou uma grande fã de Rochinol, tá, gente? Eu sei que esse livro é o favorito da Christine Hanna pra várias pessoas. Eu li, achei só ok. A protagonista aqui, ela tem os seus momentos de altos e baixos, mas eu acho que a jornada dela é uma jornada interessante, até porque eu acho que ela não ser a personagem mais bonitinha, boazinha, que faz tudo certo e que é super simpática, queridinha, ela tem os momentos dela, eu acho que também serve o propósito da história de fazer a gente pensar sobre as consequências e não o fato de, tipo, nossa, essa personagem que é uma princesinha merecia ter sido melhor tratado. Não, todo mundo que viveu esse evento merecia ter sido melhor tratado, sabe? Todo mundo que participou de qualquer guerra merecia ter, primeiramente, não ter nem ido pra guerra. E nessa categoria de ficção histórica, galera, não havia dúvidas de que Christine ia levar. Ela, quando ela tiver livro, ela provavelmente vai ser a vencedora, a não ser que tenha alguém muito foda concorrendo com ela, porque, assim como eu falei da Emily Henry, elas estão num patamar atualmente que é muito difícil derrubar por causa da popularidade dos nomes que elas carregam e do histórico de livros de publicações aí. E agora, o próximo que vamos falar é o vencedor de ficção Young Adult. No ano passado, o Goodreads eliminou os quadrinhos. HQ, mangá, era uma graphic novel, né? Era uma categoria do Goodreads Traditional. E aí, ano passado, nenhum quadrinho de mangá apareceu nos indicados, se eu não me engano. Esse ano, Stopper, volume 5, apareceu na categoria de indicados em Young Adult Fiction. Se eu não me engano, tinha outro. Esse aqui é o volume 5, é o penúltimo volume, né? Ela já falou que vai acabar no 6º volume, inclusive tá escrito aqui. Deixa eu achar. Ó, Heartstopper termina no volume 6, então vamos ter mais um. Essa foi a primeira vez que eu li Heartstopper, já sabendo o que ia acontecer em Heartstopper por causa da série. Eu assisti a série antes de ler esse quadrinho. A última temporada que saiu, ela é exatamente sobre os volumes 4 e 5. E é difícil falar sobre um 5º volume, né, galera? Da história do Nick e do Charlie. O que eu posso dizer pra vocês é que, assim, eu acho que o último volume, ele foi bastante focado no problema que o Charlie tava apresentando e que o Nick tava observando. Aqui é um mix das duas coisas, que é... Aliás, na verdade, eu acho que esse quadrinho tem 3 temas, assim. Eu acho que tem a temática de o pós dele. Aí a gente tem o outro personagem pensando sobre faculdade, né? Sobre pra onde ele vai na faculdade e como isso pode ou não impactar o relacionamento dele. E a gente tem uma terceira questão aqui, que é uma questão que causou um alvoroço no fandom de Heartstopper, ou no fandom conservador de Heartstopper. Existe um fandom conservador de Heartstopper, é tão engraçado falar isso, que é sexo. Gente, é uma coisa louca, mas adolescentes transam. É muito louco, mas adolescentes transam. É um período hormonal intenso e seria bastante família, PJ, menos 12, ter 2 adolescentes não alcançarem o ponto de ter conversas e de tomar decisões a respeito desse assunto. E eu sei que quando a Alice trouxe esse assunto, causou um certo alvoroço aí de que não, tinha que deixar a história fofinha, infantil e não sei o quê. Só que essa não é uma história infantil, ela é uma história de adolescentes. E adolescentes conversam e fazem sexo. Daí eu não sei, tá? Eu não tenho filhos, essa não é uma preocupação que eu tenho no momento, tá? Se eu tenho que regular a vida de ninguém, tá? Não é uma coisa que me pertence. Mas é uma coisa que acontece. Todos nós fomos adolescentes um dia, e eu acho que todos nós conseguimos recordar sobre as coisas que fizemos e não fizemos quando éramos adolescentes, e as coisas que pensávamos e cogitávamos quando éramos adolescentes, né? E aí cada um viveu a sua vida, cada um teve as suas experiências, algumas mais ousadas que outras, né? E é uma coisa que vem tão em detrimento de conscientização, você querer ocultar um assunto que existe, sabe? Você precisa conversar sobre esse assunto, você precisa apresentar situações. E eu acho que a forma como a Alice apresentou isso aqui na história foi super tranquila. Teve a hesitação que já vinha acontecendo de outros volumes, né? Essa não foi a primeira vez que ela tocou nesse assunto. Talvez tenha sido lá que deu o alvoroço e aí depois que... E ela resolveu falar, não, vou precisar realmente falar sobre isso. Apresentou os métodos e... Enfim, eu acho que ela fez super direitinho.
direitinho ali, não tem nenhuma cena, tá, no quadrinho, mas dá pra você entender o que aconteceu e o que não aconteceu pelos diálogos que acontecem, mas o livro não tem cenas, não tem cenas explícitas de nada, tá, gente? O quadrinho não tem cenas de nada. Então eu acho que as pessoas às vezes piram o cabeção, assim, porque enfim, querem esconder certas coisas e não entendem que às vezes ao esconder isso dos seus adolescentes, você tá deixando de educar sobre algo que precisa ser muito educado, sabe? Que precisa ser muito conversado. O que eu vi sobre Heartstopper 5 é que as pessoas ficaram um pouco decepcionadas, o que é engraçado, porque eu acho que o assunto do 4 foi muito intenso. E aqui, apesar da gente ter três linhas, assim, de coisas acontecendo, que foi essas coisas que eu falei pra vocês, são coisas bem sutis, assim. Mas eu não acho que, tipo, nossa, super decaiu o nível. Não, eu acho que tá até bem no nível do primeiro, assim, que também era um conceito bem simples no primeiro momento. Não dá pra tudo ser tão intenso, gente. Não dá pra só ter sofrimento e tristeza e tensão numa história que é pra ser leve. Não, Heartstopper começou com uma história fofinha e tem o direito de ser uma história fofinha, mesmo quando escolhe ser só fofinha, quando escolhe falar sobre assuntos sérios e quando escolhe trazer intensidade nos problemas que tá trabalhando. As coisas não precisam ser assim, tão planas. Eu acho que era o melhor livro pra vencer essa categoria. Talvez não, gente. Talvez não, mas é Heartstopper e Heartstopper é super popular e é um motivo de popularidade. Então foi lá e ganhou. E o Goodreads Choice Awards sabia o que tava fazendo quando colocou esse quadrinho aqui, essa graphic novel no meio de ficção young adult. Eles não são inocentes. A minha primeira leitura de 2025 foi The Wedding People, da Alison Spatch. Esse foi o vencedor de ficção. Eu tinha ouvido algumas pessoas falando sobre esse livro antes de sair os indicados, mas eu ouvi bem mais pessoas falando depois. E o que eu achei interessante foi que sempre as pessoas tinham um pouco de dificuldade de descrever como é que era o mood do livro. E eu entendo isso completamente agora que eu já fiz a leitura. Esse livro não é nem um romance e nem necessariamente é um drama. Ele é engraçado às vezes, ele é extremamente triste em outros momentos. Ele não é uma história de amor. Ele é uma história de percepção, de você perceber que, às vezes, as coisas só vão acontecer se você der o próximo passo. Eu acho que esse é a maior sumarização que eu posso fazer sobre o conceito que a gente tem aqui. A gente vai acompanhar uma protagonista que ela terminou o casamento dela, foi ali na pandemia, várias coisas aconteceram e o marido dela largou ela por outra pessoa e ela acha que a vida dela acabou. Aluga um hotel chiquérrimo, um quarto num hotel chiquérrimo, que ela viu um dia numa revista e ela começou a imaginar enquanto o lugar feliz dela, o happy place dela, e ela decidiu que ela vai se matar. Então, a proposta inicial desse livro é que essa personagem vai cometer suicídio. E assim, gente, se você é uma pessoa que tem algum gatilho com essa palavra especificamente, ela é usada várias vezes ao longo do livro, tá? Porque essa personagem, ela vai chegar nesse hotel e ela vai descobrir que tá acontecendo um casamento lá. E não existe nenhum outro hóspede nesse hotel que não sejam as wedding people aqui, as pessoas do casamento. E ela ter conseguido alugar esse quarto foi um erro, porque não era pra ter ninguém aqui que não fosse as pessoas do casamento. E ela vai conhecer a noiva, logo de cara. No elevador ela conhece a noiva. E ela vai falar pra noiva, a noiva vai perguntar pra ela: o que você tá fazendo aqui? Não era pra você tá aqui, não sei o que. Ela fala: vim cometer suicídio. E ela vai contar isso pra várias pessoas ao longo do livro, tá? Então ela vai ser bem aberta sobre o uso dessa palavra, que não tá carregada aqui necessariamente de uma melancolia profunda e nem de um ato irônico. Ela é uma pessoa que, logicamente, olha pra vida dela e percebe e pensa: eu não vejo mais futuro, eu não vejo pra onde eu vou, então eu vou acabar com a minha vida. Só que o que acontece é que essa noiva fica em desespero, porque ela tem 6 dias ali de festividades até o casamento dela, e se, obviamente, uma pessoa morrer no hotel, vai estragar toda a vibe aqui que ela tá construindo, um casamento de $1 milhão, que é o sonho dela, e enfim. Então ela fala pra protagonista: não, você não vai tirar a sua vida, você vai participar desse casamento. E ela começa a se envolver em coisas a respeito desse casamento. E aí, o que acontece é que talvez a pessoa que mais precisava de terapia nesse livro, que é a protagonista, acaba virando a terapeuta de várias pessoas aqui, porque ela não conhece ninguém ali. Ela tava pronta pra acabar com a vida dela, então ela não tá muito preocupada com o que as pessoas vão pensar dela. E, do outro ponto de vista, ela também é a única pessoa ali que nenhuma daquelas pessoas tem relação nenhuma, que nenhuma daquelas pessoas deve nada e que não vai ter repertório pra julgar ninguém. Então, a noiva vai acabar se abrindo com ela de várias coisas, o noivo vai acabar se abrindo com ela de várias coisas, e outras pessoas dentro da história também vão acabar conversando muito com ela sobre várias coisas aqui. E ela vai, nessas conversas com outras pessoas, percebendo que talvez exista, assim, um lugar pra ela ainda no mundo e que ela tem outras coisas pra viver. Essa história vai acontecer durante esses 6 dias de festividades aqui pré-casamento, onde muitas coisas vão acontecer. Tem uma coisa que vai se criando ao longo desse livro e que eu fiquei com medo de que fosse se consolidar no final, e não acontece, felizmente. Então, se
isso foi uma coisa positiva. Esse livro foi um 4.5 estrelas pra mim, porque eu achei que faltou um encerramento melhor da relação dela com a noiva. Porque nesse intervalo de 6 dias, as duas ficam muito próximas. E é uma relação meio instável, assim, de várias formas. Porque a noiva, ela também tá interpretando um papel. Várias das pessoas ali estão interpretando um papel. E ela se abre muito pra ser protagonista, mas as duas não batem muito. Elas terminam o livro quase como estranhas, assim. E eu acho que poderia ter tido uma amarração melhor em como o livro termina a relação das duas, assim. Mas é basicamente a minha única reclamação. Eu achei muito interessante essa abordagem e gostei de como as coisas foram feitas. E acho que a forma como essa protagonista vai percebendo as coisas ao redor dela é muito interessante. E é um livro que consegue passar uma mensagem interessante pro leitor também, de que às vezes a gente acha que a nossa vida não é interessante porque a gente não se coloca numa posição de ter experiências interessantes, né? Que meio que foi o que bastou pra essa personagem aqui. Ela entra numa situação que é completamente fora da realidade dela e ela começa a ficar muito curiosa com as coisas que estão acontecendo ao redor, com essas pessoas, com os discursos, com os acontecimentos. E isso vai distraindo ela desse local de onde ela achou que ela não ia mais conseguir sair. Essa coisa de a gente parar de olhar pros lados e ficar muito autocentrada no nosso mundinho, sabe? E eu acho que a autora conseguiu executar isso muito bem aqui e foi um livro que eu gostei bastante. E acho que mereceu aí ser vencedor da categoria de ficção. Agora vamos falar sobre o vencedor da categoria de Mystery Thriller, que é The God of the Wood. Eu fiquei um pouco surpresa porque quando eu fui cadastrar esse livro no meu Scooby, eu me dei por conta que esse livro é de uma autora que já tem um livro publicado no Brasil. E que eu quero muito ler, que tá aqui na minha estante há um tempão e eu nunca peguei, que foi Longo e Claro Rio, da Liz. Esse livro, se não me engano, saiu pela Tag antes? Acho que saiu pela Tag, né? E aí depois foi publicado. Eu acho que ele é um lançamento de 2022. 2021. 2021 é do primeiro ano da trama. Eu não tinha conectado que era a mesma autora. Esse é um livro, gente, pra quem gosta de suspense thriller bem sem reviravolta, sem emoção, sem ação. Não é um thriller com reviravolta, não é um thriller cheio de caçadas, não. É uma história bem calma. É pra fãs de Celeste Ng, talvez, pra fãs de Jenny Harper, talvez. Ficam mais próximos, talvez, da vibe, tá? Por quê? A gente tem aqui um acampamento de jovens, e esse acampamento de jovens está vinculado com uma família específica que é dona desse acampamento. E esse livro vai começar com a filha adolescente dessa família indo pra esse acampamento, e depois de um tempo que ela já tá lá, a pessoa responsável pelo quarto, ela acorda e descobre que ela desapareceu. Só que essa pessoa que tava lá cuidando desse quarto, ela também não tava no lugar onde ela devia estar, e a outra pessoa que era monitora também não tava no lugar onde devia estar. Então existe uma série de peças de quebra-cabeça que vão se desvelando aqui. E talvez a principal de todas as coisas foi a primeira vez que essa garota foi pra esse acampamento, e segundo, o irmão dela desapareceu anos e anos atrás, nesse mesmo local. Ele não estava no acampamento, mas ele desapareceu. A família dela não ia ter um segundo filho, porque é uma coisa de passando aqui a herança de um filho para outro, e ela foi tida, ela nasceu depois pra substituir o irmão que desapareceu e nunca foi encontrado. A gente vai ter a história do ponto de vista desse acampamento, vão ter várias pessoas aqui que vão ter pontos de vista e vão contar os seus pontos de vista, e a gente vai entender quem é a menina que virou a melhor amiga dela, entre muitas aspas, durante esse acampamento, a história por trás da pessoa que gerencia todo esse acampamento, a história por trás da pessoa que era a monitora específica dessa área onde essa menina devia estar. E vamos conhecer também o ponto de vista de quem está investigando essa história, que é uma mulher. Essa história vai se passar na década de 70. Ela é a primeira mulher aqui a entrar na academia de polícia, e ela ainda tá no período de treinamento dela aqui enquanto detetive, por assim dizer. Então ela tá acompanhada de um policial mais veterano, e as pessoas não olham pra ela. Ela tá o tempo inteiro tentando se provar, a família dela também não bota muita fé nela, né, e, enfim. Então ela tem os conflitos dela, e a gente tem os conflitos que estão acontecendo aqui nessa investigação. O livro é 80% contando história, 90% contando histórias desses personagens e encaixando mais ou menos de verdade qual é o papel de cada uma dessas pessoas, porque a primeira impressão que cada um deles causa é um daqueles livros que a gente recebe uma primeira impressão de cara, depois a gente recebe um fato que muda um pouco isso e meio que posiciona cada uma dessas pessoas enquanto um pouco suspeita, e aí a gente tem um terceiro ato onde de verdade a gente entende qual é o papel de cada uma dessas pessoas. Nenhum desses 3 atos são atos efetivamente de investigação e descoberta, são só revelações de quem são de verdade esses personagens e do que aconteceu. Então tem vários flashbacks, vários momentos do passado pra gente descobrir quem são essas pessoas de verdade. Uma coisa meio Liane Moriarty aí, tá? O ato final do livro, que são 10%
400 bem intensos, daí sim, de revelação, peça no quebra-cabeça, peça no quebra-cabeça, peça no quebra-cabeça, peça no quebra-cabeça, e uma amarração final, que esse é um daqueles livros onde talvez, aqui, nessa amarração do final, eu acho que ele se aproxima de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, tá? Porque tem aquela coisa do final, e depois do final tem o final, e aí o final. E as coisas, elas vão se desvelando. Então é um livro de muitas partes. E é um livro, por ser de muitas partes, assim, ele não é um livro acelerado, ele é um livro bem lento, um livro bem calmo, e não é necessariamente o que você veria. Por exemplo, assim, o vencedor do ano passado de Mystery Thriller é um livro da Frida McFadden, né? Não tem nada a ver com Frida McFadden, tá? Tipo, é outro braço completamente. Então é outra pegada, para quem gosta do mistério e não necessariamente da ação da revelação. Eu gostei, acho que foi interessante. Combinou muito com o mood do dia que eu tava lendo, e eu às vezes me distraía com as histórias dos personagens, sob o fato de que eu estava ouvindo as histórias desses personagens, porque era pra eu resolver um mistério aqui, que era dessa garota. Então isso por si só tem os méritos, sabe, da autora. Mas eu acho que se você não gosta desse tipo de suspense, de mistério onde não tá ancorado no plot twist, não tá ancorado na super revelação, e que você quer coisas o tempo inteiro acontecendo, esse livro não é pra você. Mas se você gosta, acho que é uma boa opção, e eu fiquei ainda mais curiosa pra ler o Longo e Claro Rio, da Liz Moore. Estou surpresa, porque esse não parece o tipo de livro que venceria essa categoria, levando em consideração o repertório dessa categoria de Mystery Thriller aí nos últimos anos, tá? Então, eu acho que foi uma surpresa. Mais do que merecer ou não merecer, eu acho que essa foi uma escolha que me surpreende por ter sido o vencedor dessa categoria. The Third Gilmore Girl. Esse livro, ele me ensinou muitas coisas, porque pra começar, eu nunca assisti Gilmore Girls. Eu não fazia a menor ideia de quem Kelly era, ou é, porque no caso ela tá viva, de quem ela é. E assim, quando eu vi vou retroceder, eu conheço, sem saber nem o nome das atrizes, a mãe e a filha de Gilmore Girls, que eu acho que são mãe e filha. Eu também sei que elas leem muito, não sei se uma ou as duas, porque existe uma lista de 200, 300 livros que eu tenho impressa em algum lugar do meu apartamento, não sabemos onde, de todos os livros que foram mencionados em Gilmore Girl. Existe essa lista. E quando eu cruzo por essa lista, daí eu olho essa lista e marco os livros que eu li. Por que? Não sabemos, já que eu não assisti Gilmore Girls. Mas enfim, isso é o que eu sabia sobre Gilmore Girls. Daí esta mulher, Kelly Bish, não sabia se era uma personagem da série, se era produtora, se era escritora, não fazia ideia. Aí comecei a ler. Descobri que ela é a matriarca da família Gilmore. Então ela é a mãe da mãe e a avó da filha, levando em consideração que elas sejam mãe e filha, que eu acho que sim. Eu postei no Twitter, a galera também assiste Gilmore Girls em algum momento da minha vida, gente, mas eu passei essa febre e eu não sou muito fã de assistir série velha. Então, um dia eu assisto Gilmore Girls, mas não sei se vai ser agora, tá? Inclusive, eu achei que tinha mais temporadas. Eu achei que tinha sido uma série que tinha sido finalizada de forma planejada e não, ela foi cancelada. Aí eu até fiquei um pouco mais curiosa. Bom, mais curiosa com a série ter sido cancelada do que com a série ser planejada. Veja bem, a pessoa é bem pirata. E daí, descobri que ela era uma atriz que começou enquanto bailarina e que esse livro é um memoir, né? Então a gente vai acompanhar a jornada dela desde quando ela era criança, jovem, não fica muito tempo nisso, é mais pra focar na relação da família dela e como foi que a mãe dela incentivou ela, porque a mãe dela é a grande incentivadora dela, de como foram os primeiros passos, de como foi até ela entrar realmente no primeiro espetáculo da Broadway, onde ela ganhou, né, a maior premiação que o teatro tem, e fez outros trabalhos, assim, em que ela aparece. Essa não é uma atriz que eu tinha alguma conexão na minha cabeça, assim, de ter visto ela em outros papéis. Até agora eu vou ficar mais atenta, assim, quando eu for olhar outras coisas que ela mencionou aqui. Mas ela começou na Broadway e teve um momento da carreira dela em que ela fez esse shift de deixar de ser só uma dançarina para se tornar uma atriz também. E buscar outras oportunidades que fossem só o teatro. De 80 e poucos anos, é uma atriz de 80 e poucos anos que ainda tá aí, que ainda tá trabalhando, que ainda busca trabalhar. Isso me faz pensar sempre, quando eu vejo, assim, esses atores mais velhos, eu penso muito na Fernanda Montenegro, porque, meu Deus, ela tá com 90 e poucos anos, 95 anos, eu acho, 96, e segue fazendo filmes e trabalhando, e do quanto nessa trajetória que a gente vê aqui do ponto de vista da Kelly Bishop, trabalhar pra ela como se fosse a boia que salva ela em muitos momentos da vida dela. Mas eu acho que a coisa mais interessante que eu quero comentar com vocês é que depois de ter, por 2 anos seguidos, lido o vencedor da categoria Memoir, sendo eles, ano passado, da Britney Spears, e no ano anterior, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, como
como foi interessante ler as memórias de uma pessoa do show business aqui, de Hollywood, desse mundo de séries, filmes, programas de TV, que na maior parte da sua vida não viveu de traumas. Gente, é a primeira vez na história que isso aconteceu. Ela teve alguns momentos ali, ela teve, né, a relação dela com o pai dela foi complicada, o pai dela era um cara difícil, ela teve um primeiro marido que também era meio escroto e que pegava muito dinheiro dela, teve um momento em que ela consumiu umas pílulazinhas ali, mas que não causou nenhum grande efeito nela, assim, de carregar. A partir do momento em que ela saiu do teatro, ela parou de tomar e, enfim, seguiu em frente com a vida dela. Problemas da vida dela foram problemas de, tipo, relacionamento, mas, assim, porque não tinha o dedo podre pra se relacionar. Depois porque ela se casou com o Lee, vou lembrar o sobrenome dele, mas ele era um apresentador de programa de TV super famoso, e ele teve, tipo, 6 cânceres em sequência e morreu em 2018, se eu não me engano, morreu antes dela. Então ela ter passado por tudo isso, ter passado por episódios, assim, em que ela fala que ela tava mais triste, que ela precisou conversar com a terapeuta, né? Mas sem tragédias grandes na vida dela, né? Então, sem nenhum tipo de grande transtorno, sem ter sido estuprada, sem ter sido coagida, sem ter pais que torturavam ela. Sabe, um negócio mais saudável? Chega a ser até estranho ela. E ela conta até os episódios mais, assim, tristes, assim, com um certo bom humor. E ela fala muito sobre o quanto ela teve uma vida que foi muito iluminada, assim, porque toda vez que alguma coisa escapava dela, outra alternativa surgia, e do quanto sempre que ela precisou de um trabalho, esse trabalho apareceu na vida dela, e do quanto ela foi privilegiada por ter encontrado pequenas famílias nas produções em que ela trabalhou, e de ter tido uma carreira de muito sucesso que proporciona que hoje ela ainda, com 80 e poucos anos, ainda tem oportunidades de trabalho e as pessoas busquem, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ela comentou, foi da maior diferença que ela achou de ter migrado do teatro para a televisão, que é, quando ela tava no teatro, existe uma distância maior entre o ator do teatro, o bailarino do teatro, o cantor do teatro, do que existe da TV. Porque o teatro, você sai de casa e você vai pra um lugar que às vezes você se veste super bem pra ir, né? Então parece uma coisa mais elaborada, mais chique. Então ela falava que antes todo mundo chamava ela de Senhora Bishop. Inclusive Kelly Bishop não é o nome real dela, ela mudou de nome. Por causa das regras do SAG ali, que só pode ter uma pessoa, uma atriz com cada nome, então ela arrumou um nome novo pra ela ser a única, ou a primeira, né, Kelly Bishop, a ter uma filiação ao Saga. Então as pessoas chamavam ela de Senhorita Bishop, ou Senhora Bishop. A partir do momento em que ela foi pra TV, em que as pessoas assistiam ela do sofá da sua casa, de pijama, ela sente que ela passou a ser parte da família das pessoas. Então ela deixou de ser a Senhora Bishop pra se tornar a Kelly. E do quanto existe essa diferença de aproximação entre algo que a gente consome dentro da nossa casa e que a gente tá ali todo dia vendo, e de algo que a gente só consome quando a gente sai, e da diferença de valor que às vezes é dado pra esse tipo de coisa, sendo que tudo é entretenimento e tudo pode ser considerado arte também. Então foi uma experiência legal ter conhecido um pouco mais sobre essa pessoa, que eu não fazia a menor ideia de quem era, de ter lido uma biografia, né, um memoir aqui que fosse saudável, fosse uma pessoa que tivesse vivido no show business de uma forma um pouco mais saudável aí, com seus trancos e barrancos, mas eu acho que a vida de todo mundo tem, né, alguns momentos assim de altos e baixos, não precisa ser famoso pra isso. Eu tenho um criticismo que eu achei que por o nome do livro ser The Third Gilmore Girl, focar mais na parte de Gilmore Girl, e não. Ela dá a mesma atenção pra Gilmore Girls que ela dá pra outras etapas da vida dela, e que esse livro ia se chamar outra coisa, ia ter outro nome relacionado à bailarina, e que um dia um garoto topou com ela e falou: ai, você é a terceira Gilmore Girl. E aí ela resolveu mudar o nome do livro. Eu acho que se você já conhece ela e tem ela enquanto uma figura querida, porque você passou muito tempo assistindo Gilmore Girls, eu acho que tem um impacto até maior do que no meu caso, que eu não sabia quem ela era. Mas ainda assim foi uma leitura divertida. 280 páginas desse livro, então é super rápido de fazer a leitura também. Caso você esteja interessado, o audiobook é narrado por ela e tem a abertura, né? A abertura do audiobook e do livro é a diretora, showrunner Gilmore Girls, falando sobre, e eu nem sabia, tá? Mas essa diretora é a mesma que fez The Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série que eu amo, e fiquei muito triste quando acabou. E a Kelly Bishop fez um papel, porque ela fala assim que sempre que ela tiver a oportunidade de convidar a Kelly pra estar em algum trabalho que ela esteja fazendo, ela vai convidar, porque foi uma relação bem positiva e que também houve um incentivo aqui pra ela escrever. Outra coisa que vale comentar é que não tem muita fofoca, assim, também nesse livro. Eu
achei que tem alguns nomes que ela ressalta. E aí, tipo assim, ela fala, essa pessoa me disse que eu não conseguiria fazer tal coisa. Lá na frente, quando ela consegue, ela fala, então, chupa. Mas bem sutil, assim, então também não tem muita fofoca. É realmente, é pra você que gosta dela, aprecia ela, você ler e saber um pouco mais sobre quem foi essa figura e os outros trabalhos que ela participou. Esse vídeo, gente, tava indo muito bem. Eu tava fazendo as leituras, eu tava me divertindo horrores, até que eu trupiquei em Como Terminar uma História de Amor. Yulin Kwang. Esse livro foi lançado pela Arqueiro aqui no Brasil, tá? Faz tempo já, inclusive. Acho que foi lançado em junho e julho. Esse livro tem uma história curiosa, porque sempre que eu vi alguém falando sobre esse livro, eu ficava já chocada com o pitching, né? A apresentação do livro, que as pessoas sempre apresentavam assim. Esse livro vai ter um casal que o par romântico matou a irmã da protagonista. E aí eles se reencontram anos depois. E eu ficava, gente, que tipo de história estou prestes a ler? E a capa é fofinha, né? Então você fica, nossa, é uma história de cadeia. Tempo. É isso, mas não é desse jeito que parece, gente. A irmã da protagonista, que é a Ella, quando ela era adolescente, ela era uma adolescente suicida. Então ela cometeu suicídio. E a forma que ela escolheu cometer suicídio foi se jogar na frente de um carro numa rodovia. E quem tava, infelizmente, dirigindo esse carro era um adolescente, que é o Grant. Na época, acho que ele tinha 16, 17 anos. E ele não tinha o que fazer. Ele não conseguiu frear o carro porque ela literalmente só se jogou na frente do carro. Tinha testemunhas, tinha histórico no computador dela pesquisando qual era o método mais efetivo. Então não há dúvidas aqui de que ela fez de caso pensado e que ele não teve culpa aqui nenhuma na situação. Primeiramente, descansei um pouco do susto, porque eu ficava sempre um pouco perturbada com essa premissa. A protagonista e a irmã são de família asiática, então isso por si só já vai determinar que esse é um livro de nenhuma conversa. Ninguém conversa nesse livro, ninguém resolve nada nesse livro, é tudo no subjetivo, tudo acontece no subjetivo, tá? E aí, o que eu achei? Eu achei que, tudo bem, ela e os pais não fossem se conversar muito, né? Porque a mãe e o pai dela, né? Enfim. Mas ela e o par romântico também não se conversam, tá? Só que aí o que acontece? Esse livro começa quando eles já estão mais velhos, ela virou uma escritora, ela escreve livros young adult e ela vai ter um desses livros adaptado. E um dos roteiristas escalados é o Grant. E aí eles vão se reencontrar. E aí ele fala, nossa, não vai querer olhar pra minha cara, essa garota me odeia, blá 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 blá. E aí o que acontece? Não odeia, né? Cai de boca em casa. Assim, eu leio romance e não é a minha especialidade, tá? Caso você seja novo por aqui, eu não sou leitora de romance, eu leio coisas pontuais, sou leitora de fantasia, de ficção científica, eu leio romance pontualmente e eu tenho repertório, porque eu sou uma leitora voraz. Então, ao longo de muitos anos eu já tenho algum repertório de romance, mas assim, eu sempre acho tudo meio meh. Eu acho tudo meio meloso, eu não gosto de alguns plots, eu acho que os personagens não se conversam, não entendo por que os personagens se apaixonam. Mas eu terminar um livro de romance e eu pensar assim, nossa, esse livro é ruim. Não acontece tão comumente, tá? Inclusive, a última vez que aconteceu, eu me lembro muito bem, e foi o livro da Lazy Haven, o último livro da Lazy Haven publicado aqui no Brasil, que era daquela série dela de profissões lá, nem me lembro o nome, vou botar a capa aqui em algum lugar. Aquele livro eu terminei e falei, nossa, que livro bem ruim. Aí, passaram-se 2 anos, nesses 2 anos eu li vários outros livros, e nenhum livro de romance que eu li eu terminei e falei, porra, esse livro eu terminei e falei, porra, que livro bem ruim. Gente, esse é um caso, eu, sinceramente, às vezes eu parava de ler e eu ficava, gente, parece que tá faltando página no livro. Porque os personagens, eles vão de A pra D. Aí quando você vê, eles já estão em G, de repente é M, R e Z, acabou o livro. E sabe o que é pior? É que assim, às vezes isso acontece, mas aí assim, a gente tá no ponto, tô falando D, G, porque eu tô pensando nas letras do alfabeto, né? Os personagens não foi de A pra B, de B pra C, de C pra D. O personagem foi de A pra D. E aqui no meio, uma percepção, um pensamento, uma realização, um evento, ele foi ocultado do livro, tá? E tudo bem, que às vezes isso é usado também enquanto um argumento narrativo, tá? Só que aí em algum momento a gente vai entender. O personagem vai pensar sobre o que aconteceu, ele vai voltar numa memória, ele vai falar, não, mas eu me dei por conta disso quando tal coisa aconteceu, quando eu tive tal pensamento, quando eu sonhei com tal coisa. Esse livro não acontece. Simplesmente você vai de te odeio pra somos melhores amigos, estou bêbada deitada no colo dele pra por favor me coma. E aí depois a gente vai pra não podemos namorar porque, obviamente, você é responsável por matar minha irmã e meus pais te odeiam, pra vamos casar e foda-se todo mundo. Esse é o beabá do livro. Ruim, tá? Desculpa.
esse é ruim. Esse foi, gente, o vencedor da categoria de debut. Ou seja, o primeiro livro publicado pela autora. Esse é o segundo ano consecutivo que eu não gosto. O que eu não acho que o vencedor da categoria debut merece. Eu fui ler o vencedor da categoria de ficção científica e já tava preparada, tá? Porque o vencedor da categoria de ficção científica é O Ministério do Tempo, lançado aqui no Brasil pela Rocco. E assim, quando esse livro não tinha saído ainda, absolutamente todas as pessoas do Booktube gringo queriam ler O Ministério do Tempo. Aí o livro foi lançado. E aí, de repente, as pessoas foram murchando. E com o murchar das pessoas, murchou a minha vontade de ler esse livro. Mas enfim, não sou aqui no Brasil, eu falei, ai, que legal, vamos... De repente, é um surto coletivo. E esse livro tem um conceito, uma premissa muito legal, que é, existe um Ministério do Tempo, se você assistiu Loki, um TVA da vida, e esse departamento coleta pessoas de desastre. Então, assim, que desapareceu na Segunda Guerra Mundial, eles vão lá e pegam essa pessoa. Ai, um naufrágio, não sei lá, vão lá e pegam a pessoa, antes da pessoa desaparecer, e trazem a pessoa para um futuro e tentam readaptar a pessoa para um experimento de ver como o ser humano vai reagir a essa viagem no tempo, porque eles estão falando, existe um ministério aqui, um departamento inteiro, uma empresa inteira que tá cuidando disso. Essa história, ela vai ter dois principais pontos aqui, âncoras na história. A primeira é a Ponte, que é a nossa protagonista, ela é responsável por adaptar a pessoa que está sendo trazida do passado. E a gente vai ter a pessoa que está sendo do passado aqui, que é um cara, que é o cara. E aí eles têm que viver juntos, e ela tem que ir ensinando pra ele as coisas do mundo moderno. E aí, na premissa desse livro, na sinopse desse livro, ele se vende enquanto é assim que acaba a Guerra do Tempo. Eu até vou ler pra vocês. Aliás, é assim que acaba a Guerra do Tempo? Não. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Que é um livro muitíssimo interessante. É um livro estranho, é um livro confuso, mas é muitíssimo interessante e que tem uma história de amor, tá? Eu vou chegar lá, por que eu tô falando sobre isso? Quando eu pesquisar Ministério do Tempo, eu pesquisei assim que se perde a Guerra do Tempo. Porque eu quero ler pra vocês entenderem. Olha só a sinopse. Um homem e uma mulher. Um passado e um futuro. Um dedo e um gatilho. Um começo e um fim. Essa é uma história sobre viagem no tempo. Essa é uma história de ficção científica. É uma comédia de escritório. Não é. E um thriller de espionagem. Não é. E uma observação astuta sobre a natureza do poder. Não sei de quem. Aqui é o livro se achando inteligente. Mas, acima de tudo, é uma história de amor. Não é uma história de amor quando os dois personagens tem tudo menos química entre eles. Enfim, o nome do protagonista é Graham Gore. E ele tava num navio, numa exploração do Ártico nos anos 1800. Numa frota inglesa, se eu não me engano. Até mais ou menos uns 50% tava comprando. Aí depois não tava mais comprando. Por quê? Os dois personagens são chatíssimos. No começo é interessante porque ele fica perguntando pra ela várias coisas, ele não conhece nada, ele não sabe o que é televisão, ele não sabe o que é avião, enfim, o cara vivia nos anos 1800 e pouco, né? Então a vida dele, o conhecimento das coisas dos anos 2020 tá bem limitado. Ela vai apresentando as coisas pra ele e tal. Ela é uma protagonista não branca, tá? E isso é interessante, a autora quis fazer algo com isso, mas também não foi lugar nenhum, porque só tem ela e uma outra pessoa no departamento inteiro, que são pessoas não brancas ou que são pontes não brancas, e ela se passa por branca, essa é uma questão aqui, ela se passa por branca, então tem o fatídico momento onde ela tem que sentar e explicar pra ele que é um homem britânico dos anos 1800 e provavelmente racista, de que ela é uma mulher não branca, que ela tem, sabe, tipo assim, umas coisas, enfim. Só que chega um momento da história que a história não é mais nenhuma das coisas que a história se diz ser. O plot dele aprendendo sobre o passado, o presente não é interessante, o romance dos dois não é interessante, o plot de espionagem é tipo, sei lá, não sei nem se dá pra chamar de espionagem, o casal não funciona, o argumento inicial do livro se perde, tá? E aí, ontem eu tava lendo esse livro, e teve uma hora que eu falei, não, eu vou parar essa leitura e vou fazer alguma coisa mais útil com a minha vida, porque não é possível que eu vou terminar o meu dia lendo essa pataquada. Eu tô assistindo Yellowstone, inclusive, que é Succession do Country, né? E eu louca pra ir ver Yellowstone, tendo que ler esse tipo de coisa aqui, ó. Vou ler pra vocês que eu salvei essa quote. Sério, galera, tem umas coisas... nem é só sobre isso, só vou ler mesmo. Não me deixou chupá-lo por semanas depois que começamos a dormir juntos. E mesmo assim, tive que fazer isso com as luzes apagadas, fungando como um tamanduá atrevido. Como será que funga um tamanduá atrevido? Eu me pergunto. Como qualificar um tamanduá enquanto atrevido ou não atrevido? Como é o fungar de um tamanduá? Como essa protagonista chegou na constatação de como é um tamanduá? Sabe? Enfim, precisava eu saber que ela fungava como um tamanduá atrevido enquanto ela chupava o cara? Precisava. Vocês acham que pela sinopse que eu dei pra vocês, esse é o tipo de informação que eu preciso estar recebendo? Que é relevante pra minha experiência? Nesse momento eu desisti do livro. Desisti. Mas aí hoje eu acordei
tá? Acordei e decidi, vou terminar. Felizmente faltava 20% só, um livro bem pequenininho acho que na verdade nem sei se é tão pequenininho, acho que tem umas 300 páginas, 300 e poucas páginas. Sentei, terminei de ler o livro e finalizei. Merecia ter ganhado melhor ficção científica? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que entre os outros 19 livros não é possível que não tenha algo melhor do que esse livro aqui, que tem ela chupando e fazendo barulhos de tamanduá atrevido. Fungando tal qual do atrevido. A nossa agente do tempo. E não me entendo mal. Por que eu mencionei assim que se perde a guerra do tempo? Porque lá é uma história de amor. Então não é porque existe um relacionamento na história que o livro não é bom. É porque escolhas foram feitas. E essas escolhas não foram bem feitas. Sério, eu tava numa vibe tão boa, galera. Tão boa. Eu li The Wedding People, foi 4 estrelas e meia. Eu li The God of the foi 4 estrelas, gostei. Aí eu li o da The Third Gilmore, que era pra ser tipo um nada pra mim, que eu nem sabia quem era essa pessoa. Gostei também, não foi tipo, nossa, meu Deus, mudou a química do meu cérebro, mas enfim, aprendi várias coisas com ela. E como eu falei, foi bom não ter um livro de tragédia hollywoodiana. Aí o livro que falta os pedaços e o livro do tamanduá gemendo. Fungando, não é gemendo, é fungando. É isso, vamos ver o que o futuro nos premia neste vídeo maravilhoso. Vamos conversar sobre Geração Ansiosa ou The Anxious Generation. Esse é o vencedor do livro de não ficção e eu não tinha dado conta que esse livro tinha sido publicado no Brasil. Eu fui pesquisar o nome do autor. Ele começou a mencionar outros livros dele no livro e eu fui pesquisar e aí eu descobri que ele foi em julho, pela Companhia das Letras, tá? Aqui no Brasil é Geração Ansiosa. Quando eu li esse título, eu não li sinopse, eu não sabia sobre o que era, tá? Eu achei que ia falar sobre ansiedade de forma geral, sobre redes sociais. Eu achei que fosse um livro meio de autoajuda, tá, galera? Não é um livro de autoajuda. É um livro de pesquisa sobre o impacto que a internet e os dispositivos de tela na nossa mão, como celular, tablet, computador, o quanto isso impactou mudanças drásticas no desenvolvimento das pessoas, visando aqui crianças e adolescentes. Então não tá necessariamente falando sobre adultos, tá falando sobre crianças e adolescentes. E eu adorei esse livro, tá? Adorei esse livro. Eu achei muito bom. Eu acho que ele é repetitivo em alguns momentos, mas eu acho que o que ele traz de informação supera a repetição, né? Supera esse sentimento de estreio de repetição que ele vai trazer. Ele vai trazer pesquisas e dados que apontam os impactos e as mudanças que as gerações passaram, mas principalmente a geração Z, acho que é. Eu sou millennium, né? Eu sou de 1990. Então, a geração Z. E da mudança que houve não só no comportamento das crianças, mas também o que mudou no comportamento da sociedade e dos pais. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Andei tendo conversas sobre esse assunto com pessoas a mim e eu acho curioso como a gente vê as coisas, né? A gente tava conversando sobre como quando a gente cresceu, a gente brincava na rua e a gente saía de casa e voltava tarde da noite com hora marcada, que os pais não ficavam em cima da gente e de como essa dinâmica é diferente hoje com as crianças, né? E aí eu escrevi que o mundo hoje estava mais perigoso, porque essa é uma sensação que eu tenho. E eu acho que essa é uma sensação que todo mundo tem, que a gente tá vivendo num mundo que ele é mais perigoso, que a gente tem cada vez menos segurança. E aí eu acho que varia de país para país, né, os índices de violência. O Brasil tem uma realidade diferente dos Estados Unidos, que é o país de foco central da pesquisa, mas eles mencionam, o autor usa dados de outros lugares também, inclusive pra justificar e defender, porque algumas pessoas falam que não é culpa da internet, é culpa de outras coisas, de outros eventos, é culpa da guerra, é culpa do setembro, sabe? Mas os dados afirmam que essas mudanças, elas aconteceram em todos os países. Todos os países sofreram com isso. E a única coisa que impactou todos os países foi o surgimento da internet, o lançamento do iPhone, os tablets, né, os computadores entrando à casa das pessoas. E o fato de que a gente tem essa sensação... E aí, novamente, cada país tem o seu índice, né, de segurança e violência. Mas o que acontece é que hoje a gente lê muito mais sobre as coisas. A gente tá em contato com muito mais frequência sobre violência, porque você entra no Twitter, você entra no jornal online, você tá o tempo inteiro em contato com notícias, que era uma coisa que não necessariamente acontecia antes. Como tinham... caminhos limitados, você recebia um nível limitado de informação. E isso tem os seus malefícios, mas também tinha os seus benefícios, e agora a gente vive nessas bolhas específicas. Por exemplo, quando eu tava viajando, quando eu fechei o meu roteiro de Nova York e viajei para os Estados Unidos, eu recebi uma quantidade, assim, eu abri a minha internet, abri o Twitter e eu li uma mensagem de alguém, de um estrangeiro que tinha se desaparecido em Nova York, de um estrangeiro que tinha desaparecido em Paris, de um estrangeiro que tinha desaparecido no Central Park, ou tinha sido visto foi no Central Park, que tinha desaparecido na França, um brasileiro que não sei o que lá. Eu fui bombardeada por informações de desaparecimentos de pessoas estrangeiras. Foi só eu botar os pés de volta no Brasil
que eu não li mais nenhuma matéria a respeito desse assunto. O algoritmo não me entregou mais nada a respeito desse assunto. Isso significa que durante o período entre novembro e dia 9 de dezembro, o índice de estrangeiros que desapareceram viajando por países foi muito maior? Provavelmente não. Provavelmente não. Só que o algoritmo me proporcionou uma experiência de terror que, obviamente, cumpriu um propósito aqui de me manter 100% alerta ao redor, mas ao mesmo tempo também me trouxe essa sensação de pânico que eu acho que a gente tem de que coisas ruins vão acontecer ao mesmo tempo. E eu tenho essa sensação, às vezes, de, tipo, sair na rua e, por exemplo, assim, vou pra São Paulo e vou no Rio. O que a gente mais lê no Twitter é as pessoas dizendo que que é só você sair pra fora no Rio de Janeiro que você é assaltada. Que é só você sair pra fora em São Paulo que você é assaltado. Eu nunca fui assaltada no Rio e em São Paulo, eu só fui assaltada em Porto Alegre. Então, a gente se condiciona a receber informações de uma forma que nos causa terror. E, às vezes, a quantidade de informação que a gente tá recebendo sobre aquele assunto coloca aquele assunto mais em pauta do que ele efetivamente está. E, às vezes, essa questão da segurança, essa sensação de que a gente tem, que a gente tá vivendo num presente mais inseguro, também tem a ver com a quantidade e o volume de informações que a gente tá recebendo. Então, essa foi uma das reflexões. A outra reflexão que... Na verdade, esse livro teve muitas coisas que me chocaram, assim, porque eu não fazia ideia do quão delimitado estavam, e ele vai falando assim, no ano tal foi lançado o iPhone, aí no ano tal foi implementada a Apple Store com tantos aplicativos, no ano tal essa loja já tinha tantos aplicativos, isso impacta mais nas meninas por causa disso, isso, e depois começou a impactar nos meninos por causa disso. E você ter estatísticas é muito interessante, porque não é só achômetro, né? E eu sou uma pessoa que gosto de ver os dados. Mas, assim, uma coisa que eu acho que vai ficar pra sempre presa na minha cabeça é que hoje as crianças passam mais tempo, aliás, menos tempo ao ar livre do que as pessoas que estão presas, do que presos, de pessoas que estão encarceradas, que estão cumprindo pena. O período de tempo que um presidiário passa ao ar livre é maior do que o período de tempo que as crianças e provavelmente os adultos passam ao ar livre. E isso é bem assustador, galera. Isso é bem assustador. Então, foi uma leitura muito, muito, muito legal. Eu acho que eu aprendi muito, acrescentou muito. Se você é pai, mãe, e o seu filho, filha, não alcançou 18 anos ainda, seja ele com 0 ou seja ele com 16 anos, eu acho que essa é uma leitura super válida, porque eu acho que esse é um livro que faz muito bem para os pais, porque ele fala muito também sobre o medo que os pais sentem e o impacto que os pais têm sobre esse consumo de tecnologia. Porque, afinal de contas, é o pai e a mãe que decide a hora que vai entregar o celular pra criança. É o pai e a mãe que decide a hora que a criança pode ter ou não uma conta na internet. É o pai ou a mãe que decide se você vai começar a ter tela, quando você vai ter acesso à tela. A comodidade de você entregar um celular, entregar um tablet pra uma criança, e essa criança ficar horas ali sem fazer nada e sem perturbar o pai e a mãe, isso é uma coisa muito interessante a se pensar. Do quanto a decisão de um pai e de uma mãe de se livrar, por assim dizer, entre muitas aspas, de um problema, que é entreter uma criança, que eu não sei se deve ser, não sei se quando você é pai e mãe você tem que ver isso enquanto um problema, mas parece às vezes que é um problema. Você tá expondo essa criança a um cenário onde isso não é interessante. A privação, que é uma decisão dos pais, de privar as crianças de ter interação com outras crianças. E da importância que esses períodos de brincadeira entre crianças criam e formam adultos mais capazes de resolver problemas, sejam eles de técnicos ou sejam eles de relações interpessoais. E isso é uma verdade absoluta. É só você olhar, é só a gente olhar para as novas gerações que a gente vê. As pessoas não sabem nem mexer no computador direito, ninguém sabe resolver problema, ninguém sabe entrar num diálogo para conversar. Tudo é muito difícil, tudo é birra, tudo é grito, sabe? Você ter uma festa de aniversário pra você levar a criança era uma coisa positiva, porque os pais iam largar a criança lá e podiam sair pra fazer outras coisas, dali a 2, 3, 4 horas iam buscar a criança. Então, tipo, ganhavam 4 horas pra fazer outras coisas. E agora não, agora virou um problema você gastar aquela 1 hora pra levar a criança, ou porque talvez você tenha que ficar com a criança, enfim. Então isso me fez pensar. E aí, quando eu tava lendo esse livro, eu tava falando exatamente sobre o papel dos pais e as escolhas, às vezes, dos pais também, de não ofertar esse cenário e do quanto isso não é um trabalho individual, é porque precisa, assim, se tenho um filho, eu tenho que conversar com uma outra mãe que tem uma criança e combinar com ela e ir formando esse círculo pra oportunizar essas
esses momentos de interação. Não é só sobre o que está acontecendo, mas também o fato de como cada pai e cada mãe toma uma decisão e do impacto que isso tem. E que isso precisa acontecer não só nas mudanças de legislação, né, de aumentar os limites de idade, de uma maior fiscalização, mas também em como os pais se comportam e na idade em que uma tela é ofertada para a criança e em que idade os pais liberam para a criança ter acesso à internet livremente, em que idade os pais deixam a criança criar uma conta, né? Porque uma coisa que ele falou é assim, não tem... Uma coisa é você ver alguns vídeos do TikTok no navegador, outra coisa é você ter uma conta no TikTok e você ficar ali com uma conta sua produzindo e consumindo esse conteúdo. Então, assim, foi uma experiência bem enriquecedora. Eu acho que se você tem um filho aí entre 0 e 17, 18 anos, é uma leitura muito interessante. Eu acho que talvez até ajude a entender comportamentos que você pode ter dentro de casa com o seu filho. E, obviamente, como o nome diz, do quanto esse novo cenário tá criando pessoas ansiosas, adolescentes ansiosos, novos adultos ansiosos. Então foi uma leitura muito boa. A conversa sobre os últimos 2 livros que faltam pra esse vídeo. Começando por Mais Sombrio, do Stephen King. Ano passado eu também li o vencedor da categoria de horror, que também foi um livro do Stephen King. Esse é um autor que, enfim, eu acho que eu não preciso justificar aqui, a não ser que lance uma coisa muito ruim, enfim. E nem assim, não sei, porque esses livros de volume único que ele tá lançando, que não são parte de série, que não requer que que o leitor tenha lido, eu acho que é muito fácil pra ele levar. Esse é um livro de contos, e assim, tem contos que são legais e contos que são meh. Existe uma disparidade também no tamanho dos contos. E isso é sempre uma coisa que me pega um pouco, porque de alguma forma, eu prefiro coletâneas de contos, que os contos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui a gente vai de um conto de... Deixa eu até abrir aqui pra não usar as vozes da minha cabeça. A gente vai de um conto de 60 páginas pra um de 10 páginas, para outro de 8 páginas, para um outro de 150 páginas, daí vai para um outro de 20 páginas. Não existe uma homogeneidade dos contos. Essa disparidade, assim, de tamanho, eu sempre fico meio assim, porque eu nunca sei muito bem o que esperar do próximo conto. Eu sempre tenho que ficar contando as páginas, assim, pra ver se aquele conto encaixa no período que eu tenho pra ler ele. Eu acho que tem alguns contos aqui que são interessantes, outros nem tanto. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi O Sonho Ruim, de Dani Doglin. O primeiro, Dois Fios da Mãe Talentosa, eu fiquei com a sensação que eu já tinha lido. Pelo que eu entendi, só 5 desses contos são inéditos, então pode ser que eu já tenha lido em outro livro mesmo, mas fiquei pensando qual outro teria, mas não fui pesquisar, então pode ser que tenha rolado. E esse livro aqui tem o conto Cascavéis, que é, em teoria, a continuação de Cujo. Li eu Cujo? Não li Cujo, mas assim, pelo que foi dito aqui, não me parece que vai ser que me causou algum transtorno, tá? Com relação a isso. Então, assim, eu achei médio. Nenhum conto que eu vou ficar assim, nossa... eu gostei bastante do Homem das Respostas também, que é o último conto. Esse eu gostei bastante, O Homem das Respostas. Mas, assim, acho que na hora de referenciar um conto, não sei se eu referenciaria algum dessa coletânea especificamente, tá? Então, assim, é um livro regular do King. Se você gosta de tudo que ele escreve, fique à vontade. Acho que se você quer uma coletânea de contos de horror, tem outras opções aí. Essa coletânea ela mais com... Não tem nada muito assustador aqui, tá? Até as coisas que são pra encaixar na categoria de horror são bem básicas, assim. É alienígena, é previsão do futuro, sabe? É premonição. Mas nada muito tenso, nada muito com construção de estranheza, que eu acho que é uma coisa muito importante no horror. Então, não sei, tá? Não acho que valia ser o campeão. Acho que tinham coisas mais diferentes, inovativas. Mas enfim, é o Stephen King e tá lido aí mais um livro do autor. Esse livro que eu ganhei numa dinâmica na Bienal, a gente tinha que acertar quantos livros a Suma tinha publicado já no Brasil do Stephen King. E eu sabia, eu acertei. Enfim, eu tô nesse momento limpando a minha estante. Inclusive tem uma escada ali, ó. E nesse momento é o momento em que eu escolho os livros que vão ficar na minha estante, não vou ficar... E eu já vou tirar esse livro da minha estante. Já vou tirar Mais Sombrio, já vou tirar Holly também, que eu nem me lembrava mais que ainda tava ali, que foi que eu li ano passado. Então esses 2 livros já estão indo embora. Eu tenho outros do King, vários outros do King aqui por ler. Eu tenho A Longa Marcha, Billy Summers, A Zona Morta, Dolores, Carrie, Love. Então tem outras coisas do autor. Eu li algumas das coletâneas de contos mais famosas dele, tá? Que é o Belas Adormecidas e o Escuridão Total Sem Estrelas, tá? A última e única, eu acho, coletânea de contos do Stephen King que eu li foi pro The Match do Bruno, Neut, que foi 4 estações, que eu gostei relativamente, assim. Mas eram 4 contos, mais ou menos do mesmo tamanho, assim, não era... Nesse aqui são 10? 12 aqui. Então é isso, achei médio e com certeza acho que tinham coisas mais inovativas na categoria de horror do que Mais Sombrio. Agora vamos conversar sobre o da categoria de histórico.
O nome desse livro é The Bookshops. É um mergulho na história das livrarias nos Estados Unidos. Quando esse livro começou, eu achei que ia ser um porre, porque eu estaria interessada em saber sobre as histórias das livrarias nos Estados Unidos. Mas depois acabou que foi interessante porque eu fiquei sabendo, eu acho que o autor focou em movimentos sociais que estavam vinculados a livrarias, e isso fez bastante diferença. E porque também eu estive nos Estados Unidos recentemente, em Nova York eu visitei muitas livrarias, e ele menciona várias das que eu visitei aqui. E o livro é dividido por partes. Mas é uma imersão o primeiro momento, então a primeira loja de conceito de livraria, ele tem um capítulo inteirinho focado na Barnes Noble, que é um grande case. Ele tem um capítulo focado na Amazon e um capítulo focado na Barnes Noble, tá? A Amazon porque veio e rasteira em todo mundo, e de como foi o processo não só de transformar isso no mercado digital, de ter mudado completamente o mercado digital, e depois também a venda de livros, por ter trazido a venda de livros pro digital, e depois também ter revolucionado com o Kindle e os e-books. Mas também como foi o processo de idas e vindas, assim, e de como antes se olhava para as grandes livrarias, como a Barnes Noble, a McNally e outras tantas que ele vai mencionando ao longo do livro, várias inclusive que eu não conhecia, e do quanto essas livrarias pareciam que iam derrubar as livrarias menores, as livrarias indie, e do quanto depois essas duas forças tiveram que se unir contra a Amazon, e do quanto depois, durante a pandemia, houve também uma outra mudança na visão de como as coisas estavam acontecendo. Então essa parte eu achei interessante. A história da Barnes Noble eu já sabia um pouquinho, porque eu, ano passado, assisti um vídeo bem completo sobre isso, porque essa é uma marca de livraria que tem uma história muito interessante e teve que mudar recentemente a sua abordagem para tentar trazer de volta as pessoas, trazer de volta mudou a pessoa que tava administrando tudo. Agora quem tá na frente da Barnes Noble é um cara que ele é inglês, se eu não me engano, e ele fez toda uma mudança com uma outra rede de livrarias, que é da Inglaterra, e ele tá desmecanizando parte do processo pra fazer as Barnes Noble se tornarem lugares de acolhimento de novo, porque virou uma rede de cadeia onde era tudo igual, o estoque das livrarias era igual, não considerava as particularidades de cada localidade. Esse cara tá devolvendo o poder pros gerentes de cada livraria fazer as encomendas dos livros conforme eles consideram que o de cada lugar consome, porque isso é uma coisa que às vezes essas grandes cadeias não levam em consideração, né? Porque até o estoque é automatizado. E você tá numa região onde a população mais jovem, ou você tá num lugar onde a população ao redor é mais universitária, você tá num lugar onde a população mais próxima é não branca. É importante levar essas coisas em consideração, porque vai impactar as vendas, sim, o que as pessoas estão procurando na livraria, né? Então esse cara tá devolvendo isso, tá mudando também o mobiliário pra deixar a Barnes Noble mais aconchegante para as pessoas voltarem aí para as livrarias. Então esse movimento de mudança da Barnes Noble foi algo interessante e que eu já tinha estudado um pouco assistindo outras coisas ano passado, porque se falou bastante sobre isso. Mas ele focou também bastante em movimentos sociais e de quanto certas pessoas fizeram diferença no sentido de não só prevalecer enquanto vendedores de livros em períodos de censura, como por exemplo durante a Primeira Guerra Mundial, de quanto várias pessoas... Eu descobri, por exemplo, que a Anne Pratchett, que é a autora de Belcanto, e ela tem uma livraria e ela tem toda uma parte dedicada pra ela também, de como ela meio que inspirou um ressurgimento, assim, ela virou meio que o rosto desse ressurgimento das livrarias pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, mas assim, do quanto pessoas LGBT abriram livrarias e tornaram esses lugares espaços seguros, do quanto pessoas não brancas, pessoas pretas abriram livrarias e tornaram desses lugares espaços seguros, e da luta racial e social que acontecia nessas livrarias, e do quanto isso virou marco dentro da história dessas livrarias no país, e que são nomes reconhecidos. Ele falou sobre o Book of the Month. Eu não tenho ideia que o primeiro conceito de Book of the Month, quem assiste o Booktube gringo sabe que é tipo a empresa literária que anuncia, né? O conceito do Book of the Month, que é bem diferente do que a empresa que manda as caixinhas agora ali, que você pode escolher 2 lançamentos por mês e blá 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 blá, surgiu na década de 20, com um grupo de editores que resolveu fazer essa curadoria, e do quanto isso assustou todo mundo na época, porque como assim apenas um grupo seleto de pessoas, no qual a grande maioria não estava incluída, ia decidir qual era o livro do mês, sabe? Que hoje é uma coisa que tem espalhado tudo quanto é canto, toda celebridade tem o clube do livro, sabe? E na época foi uma coisa que assustou, e aí esse conceito foi virando, né, ao longo do ano, e hoje, ao longo dos anos, hoje o que a gente conhece por Book of the Month é essa curadoria, que é a caixinha e tal, que é uma coisa muito mais moderna e atualizada, então... Mas eu achei
achei interessante. Então, eu acho que foi uma leitura bem legal, assim. Acho que se você gosta de estudar a cadeia do livro, se você gosta de entender melhor sobre como certas coisas funcionam e como o livro é, sim, político, né? Como você ter uma livraria, você ser uma pessoa que fala sobre você ser um leitor é algo político, sim, esse é um livro muito interessante, porque apesar do meu conceito inicial de que ia ser algo muito chato por estar focado nos Estados Unidos, eu acho que ainda assim tem coisas interessantes e inspiradoras, e menciona nomes importantes e informações importantes sobre os movimentos sociais ao redor da livraria. Muito mais além disso, né? A parte social é parte dessa sobrevivência e do quanto é cíclico, do quanto os problemas vão surgindo e a todo momento tem que se reinventar, assim, sobre os índices de fechamento das livrarias. E a cada semana fechava uma livraria independente nos Estados Unidos. E aí ele fala assim, isso foi melhor que as expectativas, porque você achava que isso ia fechar muito mais. Então, esses dados são interessantes pra gente pensar sobre esse mercado e pra ver como é diferente também, como as coisas aconteceram no Brasil, como estão os cenários Brasil e Estados Unidos, né? Então eu acho que mesmo que não seja tão amplo assim, que seja focado nos Estados Unidos, ainda assim é um livro que consegue trazer várias coisas interessantes. Então eu gostei. Eu fiquei bastante surpresa com os não-ficções, com os 3 livros de não-ficção que eu li pra essa edição, porque eu gostei dos 3. Chegamos ao final desse vídeo, 14 lidos, foi uma experiência, acho que mais positiva esse ano. Acho que de todos os anos que eu fiz essa lista, esse foi o ano que eu tive mais surpresas positivas fazendo a leitura, mesmo que eu tenha tido ali algumas experiências negativas também, como foi o Ministério do Tempo, que é uma das minhas notas mais baixas do ano, por enquanto, e como terminar uma história de amor também, que não fez nada por mim. Eu acho que a maioria dos livros que eu li foram surpresas, assim, foram histórias positivas, especialmente os livros que eu não tinha interesse de ler logo de cara, como, por exemplo, The Third Gilmore Girl, que eu nem sabia quem era aquele Bishop, e acabou sendo uma história bem interessante, assim, e como eu falei, diferente ler uma biografia que não seja de sofrimento, de abuso, de coisas horríveis acontecendo em Hollywood. Então, Geração Ansiosa, eu acho que foi talvez a minha maior surpresa aqui. Eu tava até meio assim de ler esse livro, e foi muito diferente do que eu achei que seria essa leitura, e acabou que eu aprendi muita coisa com esse livro. E o The Bookshop também, eu tava, meu Deus, por que eu quero ler a história das livrarias americanas, meu Deus? E acabou sendo super interessante, porque fiquei sabendo mais sobre nomes que eu já conhecia, entendi um pouco melhor sobre um cenário que eu já tinha ouvido falar, destrinchei alguns movimentos ali que eu não sabia que tinham acontecido. É claro que às vezes ficam muito centralizadas nos Estados Unidos, é o caso de The Bookshop, é a história das livrarias nos Estados Unidos, e também a Geração Ansiosa, que apesar de reunir dados de fora dos Estados Unidos, a maior concentração de informação é visando o público dos Estados Unidos. Eles são, né, o centro do mundo, ou pelo menos eles acham que eles são o centro do mundo, então muita coisa, né, centralizada nesse aspecto, mas ainda assim, enquanto visões gerais, eu acho que são conceitos interessantes. E os demais livros, as heroínas da Kristin Hannah eram o que eu queria ler, porque eu tenho gostado bastante das leituras que eu faço da Kristin Hannah, quero ler mais coisas da autora. The Wedding People, por enquanto, é uma das minhas maiores notas do ano. Eu gostei muito, muito, muito desse livro, fiquei muito feliz que foi o livro que escolhi iniciar o meu 2025 com ele, e foi uma... tô curiosa pra ver como vai ser a recepção aqui no Brasil, agora que tá sendo publicado por aqui. O King é o Stephen King, a reputação dele é gigante, não interessa, é que nem a competição ali de romance da Emily Henry, de romantasia da Sarah J. Maas. É difícil, e eu acho que isso é meio triste até, porque eu acho que é interessante que tenham surpresas, né? E tem outras categorias que são muito mais interessantes de acompanhar, porque a gente não sabe quem vai ganhar. Então, não tem, tipo, um grande nome. A gente tem grandes livros e não grandes nomes de autores. O que é mais interessante quando a gente tem grandes livros e não necessariamente grandes autores, porque eu acho que parece que a disputa tá mais interessante, né? Grandes livros que foram comentados ao longo do ano e não necessariamente o que vai pesar vai ser a popularidade do autor. Isso acontece em algumas categorias. O livro de estreia não teve nada muito extraordinário antes, porque é o primeiro livro e é baseado realmente na recepção das pessoas daqueles livros, mas todo ano vai ter, enquanto esses autores grandes e populares estiverem aí publicando, a gente já sabe. Não entendi a vitória de Funny Story, nem te conto enquanto audiobook, acho que tinha é um audiobook normal, assim, eu acho que pra vencer, eu gostei dessa categoria, mas eu acho que as indicações têm que ser diferentes, acho que as indicações não podem ser baseadas nos números do Goodreads, tem que ser na produção e no quanto o audiobook é diferente, não acho que foi isso que eles levaram em consideração esse ano. Então, se for continuar essa categoria, acho que tem que mudar ali os parâmetros de escolha de quem vai estar concorrendo
correndo. E feliz de ter conseguido ler mais livros esse ano. Fico triste de não ter conseguido zerar a lista, mas enfim, eu não quis fazer esse comprometimento. Acho que eu fiz todos os sacrifícios que eu podia fazer pra lista de fantasia, e pra essa lista eu tenho que entender qual o passo que eu posso dar, e acho que essas leituras que eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros pra esse vídeo. 10 livros pra um vídeo é muito livro, né? Eu acho que já é comprometimento suficiente. Eu quero saber de vocês, aqui embaixo nos comentários, quais desses livros vocês já leram, quais desses livros vocês ficaram com vontade de ler, se algum dos que não foram publicados aqui no Brasil também chamou a atenção de vocês, me conta aqui embaixo nos comentários. E se esse é um tipo de vídeo que vocês gostam de ver, se vocês querem que eu siga fazendo ele. Eu acho que a gente vai encerrar o assunto Goodreads Choice Awards por um tempo. Eu vou renovar um pensamento que eu tive em 2024 que eu não consegui cumprir, que é, eu queria ler mais dos indicados da categoria de sci-fi. Eu vou ver se eu consigo separar uma semana, 2 semanas em algum mês desse ano pra dar uma mergulhada naquela lista, mas assim, não vai chegar nem perto dos números do vídeo de fantasia, nem desse aqui. Se eu ler 3, 4 livros ali, eu já vou ficar feliz, mas é uma categoria que sempre me chama atenção e eu tô bem distante dela, assim, em termos de ter lido muitas coisas ao longo do ano. Eu leio mais sci-fi que já foi publicado do que sci-fi que tá sendo publicado durante o ano, então eu quero dar uma olhadinha nessa lista. Acho que pode ser que venha um vídeo de romantasias, porque eu já li várias das romantasias que foram indicadas e tenho pelo menos mais 1 ou 2 que estão naquela lista, que estão na minha TBR desse ano, então pode ser que mais ali pro março, abril, eu faça um outro vídeo comentando essas romantasias que foram as mais votadas, de repente, ou as mais populares, ou as romantasias que eu li da lista. Vamos ver, me conta aqui embaixo se interessaria a vocês também, mas enquanto o que eu me propus a fazer de ler os indicados de fantasia e ler os vencedores, estamos concluindo essa missão com este vídeo aqui. O que virá é bônus e agora é ficar de olho aí para quais vão ser os sucessos dos livros populares de 2025 que vão compor essa lista miraculosa aí no final do ano, quando tivermos as novas indicações relativas a este ano de 2025, tá bom? Então bora conversar um pouquinho aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.